Aposto que você já ouviu falar que o novo mal do século são as famosas doenças da mente, como a ansiedade, a depressão e até mesmo o suicídio. Mas você sabia que esse mal também é comum entre as crianças? Hoje, por todo o ritmo acelerado de mudança que a sociedade está passando, nós somos muito mais angustiados do que ansiosos. Eu mordia todo mundo, brigava com todo mundo. Não é só a ansiedade, mas muitos outros transtornos mentais têm sido comuns em crianças, adolescentes, idosos. Pais nervosos criam filhos ansiosos. Então, é um misto de ansiedade da criança e de quem cuida. Será que estar próximo do plano espiritual e, por consequência, de vidas passadas, tornam as crianças mais vulneráveis a esse tipo de transtorno? Expor elas ao nosso cotidiano acelerado também contribui para a ansiedade? Tudo isso você confere no programa de hoje. Apesar de existirem diversos gatilhos para a ansiedade infantil, problemas familiares e ansiedade dos próprios pais são os fatores determinantes para o desenvolvimento de um transtorno posteriormente. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim. Quando eu fico ansiosa, eu fico fazendo xixi toda hora. Eu fico muito ansiosa. Fica meio assim, meio querendo fazer as coisas, né? Só que não chega. Essa é a Maria Eduarda, Duda para os mais íntimos. Com apenas 8 anos, ela sabe bem o que é sentir a angústia da ansiedade bater na porta. A inquietação e o medo constante nas situações mais banais tomam boa parte da rotina de Duda, o que se reflete em todas as áreas da vida dela. Como nos momentos de lazer que deveriam ser aproveitados, tornam-se momentos de tortura pela espera da data. Até nos momentos mais importantes, como na escola, por exemplo, a concentração passa longe quando se está com medo de outras interações. Quando meu pai pede uma encomenda e não chega logo, quando eu vou viajar. E como que você fica? Muito ansiosa. Fico pensando toda hora. Toda hora eu tô pensando quando eu fico ansiosa, toda hora. Quando vai chegar, será que vai chegar logo? Pais nervosos criam filhos ansiosos. Dependendo de como eles reagem e o que eles apresentam para os filhos, eles vão criar menos ou mais ansiosos. A criança não fez o que se espera, aí a ansiedade do adulto, olhando a criança, ter a necessidade de levá-la para o médico rapidamente para dar um diagnóstico. Então, é um misto de ansiedade da criança e de quem cuida. Os pequenos que sofrem com ansiedade percebem o mundo como um lugar perigoso, o que no primeiro momento pode parecer um comportamento normal, mas que pode evoluir para um problema real de convivência se os pais não observarem alguns sinais. Ansioso todos somos. E a criança também. E isso é natural. Mas à medida que isso vai impedindo que ela faça coisas que naturalmente ela deveria estar fazendo naquele período em que ela está se desenvolvendo, a gente começa a notar algo patológico ali. Essa fala da psicóloga Dani Vox é muito interessante, principalmente porque nos ajuda a identificar o que é um comportamento normal de uma criança agitada e o que necessita de um acompanhamento profissional. Os sintomas da criança são compatíveis ao mundinho, ao universo dela, na medida com que ela vai crescendo. A ansiedade de uma criança de 5 anos, o desejo de dormir sempre agarrado com os pais, o medo do afastamento. Quando tem-se 8 anos, 9 anos, isso já começa a aparecer no convívio com os coleguinhas na escola, o rechaço por outros grupos. Quando você tinha mais ou menos uns 2 aninhos, você teve que passar no psicólogo. Você lembra? Sim. Como foi essa experiência? Eu mordia todo mundo, brigava com todo mundo. Nessa mesma época, a escola pediu pra você fazer alguma atividade física, né? Fazer natação, no caso, né? E na natação, como que era? Você já chegou a morder alguém? Já. Minha mãe. Eu fico nervosa. E o que é estar nervoso pra você? Explica pra mim isso. Ficar com vontade de bater em alguém. Ficar gritando. Quando nós trazemos como referencial um aspecto religioso, ele vai sempre incutir na gente também um outro viés, que é a ideia da perfeição. Isso pode ser uma fonte geradora de muita ansiedade, de muita perturbação. Não é só a ansiedade, mas muitos outros transtornos mentais têm sido comuns em crianças, adolescentes, idosos.
Se para os adultos já é difícil identificar os sintomas dessa condição, para a criança esse problema fica muito mais complexo. Mas isso não quer dizer que esse problema não exista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é o transtorno mais comum na adolescência. De acordo com a pesquisa feita em 2018, metade das doenças mentais diagnosticadas no mundo todo começam aos 14 anos. Isso quer dizer que 1 a cada 5 adolescentes enfrentarão algum tipo de transtorno. Esse ritmo que nós vivemos e aceleração constante, ele é um fator que estimula a ansiedade. As vidas passadas parecem não ser um problema, por quê? Temos o bendito esquecimento, então por conta do nosso esquecimento, a vida passada tende a não atrapalhar. Um ou outro, que é raro, acaba tendo alguma brecha nesse esquecimento, mas não dá para dizer que essa é a maior fonte de ansiedade. A pesquisa realizada nos Estados Unidos também constatou que existe uma forte influência ambiental nos casos em que a ansiedade infantil evolui para crises de síndrome do pânico ou mesmo quadros depressivos. Alguns desses cenários podem ser as frustrações profissionais, a extrema cobrança acadêmica ou mesmo nas atividades do nosso dia a dia. Aí você me fala, ok Igor, isso é muito óbvio, que situações como essa podem sim prejudicar a saúde mental de um adulto ou mesmo de qualquer pessoa. Mas uma criança não vive esse tipo de cobrança. Será que não? Com a ascensão do YouTube, também veio a febre do conteúdo infantil, ou seja, produtores de conteúdo destinando todo o seu material audiovisual exclusivamente para criança. Não demorou muito para as próprias crianças serem incentivadas a produzir o conteúdo. E o grande problema dessa situação é justamente a pressão que elas sofrem em busca de likes e inscrições. E isso quando a criança não se cobra demais para conseguir produzir de acordo com a exigência da plataforma. O estresse e a ansiedade gerado por se expor dessa forma nas redes sociais atinge milhares de profissionais pelo mundo. Imagina os efeitos para uma criança. A gente não sempre reclama que o Brasil nunca fique em primeiro nos rankings mundiais? Pois bem, a Organização Mundial da Saúde revelou um estudo que aponta o Brasil como um país que tem o maior número de transtornos de ansiedade e o 5º em casos de depressão. E a pergunta que fica é, será que essa é uma condição específica deste planeta de provas e expiações? Quando você cria rankings, quando você cria status e diz, olha, sem isso aqui você não é, e isso é passado para ela dessa forma, olha, fulaninho tem 1 milhão de seguidores. Se você não atingir, ela tem um medo muito grande de deixar de ser amada. E às vezes os pais torcem tanto por esse filho que torna-se mais importante para ele atingir milhões e milhões de seguidores do que o simples fato de ser o nosso filho. Muitos casos de depressão infantil têm sido observados. No aspecto prático, muitas vezes, coloca uma carga na criança além do que ela pode suportar. Só nos Estados Unidos, a revista especializada em comportamento e desenvolvimento pediátrico registrou um aumento de 20% nos diagnósticos de ansiedade entre os jovens de 6 e 17 anos. O suicídio também está crescendo entre os jovens. Foram quase 4.900 mortes de 2011 a 2016, só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O celular, o imediatismo, o controle, né, o brinquedo, o jogo, não ensina a criança a esperar. Ela impede que essa criança naturalmente desenvolva o seu próprio sistema do aguardo. Agora, como que é? Você tem uma irmã mais nova, né? E como que vocês duas lidam com ela? Legal? Brigamos toda hora, porque quando eu pego alguma coisa, ela quer, quando ela pega alguma coisa, eu quero, e ela não me dá. Mas quando eu pego alguma coisa, eu dou para ela. Ela descentraliza as coisas e se centraliza. Então, a sensação que a criança tem é que o mundo vive para ela. Se eu ficar viciado nesses mecanismos e esquecer do resto, eu vou perder o equilíbrio. E aí isso sim, poderá ser um fator agravante de ansiedade. Se esse pensamento agitado e toda essa problemática traz todo um pacotinho junto de quê? Ansiedades, depressão, pânico, uma série de coisas que acabam sendo incorporadas e a pessoa não lida. Hoje, por todo o ritmo acelerado de mudança que a sociedade está passando, nós somos muito mais angustiados do que ansiosos. Esse que é o grande problema. Uma pessoa que está vivendo angústia, dificilmente ela consegue sair dessa situação sem uma ajuda profissional. É um nível mais
comprometedor dessa mesma patologia, porque nós estamos só falando aqui de graduação. A ansiedade é um pouco mais leve e a angústia pega um pouquinho mais pesado. Depois de todos os dados que vimos até aqui, não restam dúvidas de que, pelo menos nesse plano espiritual, experimentamos índices alarmantes de ansiedade e problemas mentais. Mas e na espiritualidade? Será que esses índices acompanham a matéria? Eu posso até não ter, por exemplo, o que causou. Se foi algo relacionado à matéria, tá bom, eu não tenho mais a matéria. Mas a gente sabe pela doutrina, livro dos espíritos, que as percepções, a impressão daquilo que eu tinha, ela vai continuar. Isso conforme o meu estágio evolutivo. Então, a gente também vai ter isso do outro lado. As casas e os centros espíritas são um exemplo perfeito de tratamento espiritual. Pensando nisso, a nossa equipe decidiu visitar o grupo espírita Dr. Bezerra de Menezes. E para falar sobre ansiedade infantil, nada melhor do que falar com a mocidade do GBEM, o Galera. Eles se sentem parte da casa, eles querem se sentir trabalhadores também. E é muito bacana, porque a gente tem uma recepção boa. Quem nos recebeu lá no GBEM foi uma das dirigentes da mocidade, a Ana Clara. Ela tem 25 anos e é advogada. No começo, ela frequentava às vezes o centro espírita e evitava se comprometer muito com o grupo. Na época, ela estava na faculdade e queria se concentrar nas provas e nos trabalhos. Imagina a ansiedade que ela não passava. Mas hoje, as coisas são totalmente diferentes. Depois que você entra no movimento, né, mais do que na mocidade, no movimento espírita, na parte jovem, é um universo inteiro. Eu me sinto hoje muito mais parte. Eu acho que até na questão religiosa, eu sinto que fortaleceu muito a minha fé. O centro precisa estar preparado para receber esse jovem. Além de recebê-los, e aí como eu mantenho eles no centro? Tá aí um desafio de muitos lugares. O pessoal que trabalha com essa turma tem que saber lidar, tem que ter uma linguagem que é acessível. As atividades desenvolvidas na evangelização pré-mocidade e mocidade não substituem um acompanhamento profissional daquela criança com o transtorno de ansiedade, mas tem um papel fundamental para o aprendizado moral e espiritual e também para diminuir a ansiedade delas, mas não eliminá-la completamente. Afinal, tratando-se de crianças, é normal sentir aquele friozinho na barriga quando elas lembram do aniversário que está chegando ou quando elas descobrem que vão aparecer na TV. Quando você ficou sabendo que você ia gravar aqui pro YouTube, você ficou ansiosa? Eu fiquei mais nervosa do que ansiosa. Me deixa um pouquinho nervosa. Eu já tava nervoso desde que eu vi vocês gravando a outra mulher. A Maria Fernanda tem 8 anos e o Iago Aguilera tem 10. Essas duas figurinhas viraram meus amigos assim que nós chegamos com os equipamentos, com as câmeras e com as luzes. Nos dois casos, eles me disseram que adoram jogar videogame e mexer no celular. Mas nenhuma dessas coisas se compara com ir pra pré-mocidade no GBEM. A gente pinta desenho do que a gente aprende. A gente fica discutindo sobre algumas coisas, sobre tipo sentimentos, coisas que podem nos ajudar. Você pode aprender sobre Jesus, você pode aprender sobre muitas coisas. E que nem sempre quando uma pessoa te deixa irritada, você deve ficar irritada com ela também. Você deve aprender a perdoar ela. É surpreendente o avanço que nós vemos nas mocidades. Cada vez reencarnam espíritos melhor preparados para o novo patamar que nós teremos aqui espiritual. Durante uma entrevista com a psicóloga Dani, a mensagem que mais me tocou foi a recomendação de sempre estar disposto a ouvir e reconhecer as fragilidades da criança. E foi exatamente o que a Ana, lá do Galera, fez com a sua turma de pré-mocidades. Disposta a ouvir e acolher, ela perguntou qual foi o dia que as crianças se sentiram mais especiais na vida delas. E o que ela ouviu de um jovem não foi fácil. E aí um dos participantes era um dos mais novinhos. Ele virou e falou, foi o dia que eu fui adotado. Eu não sabia que ele era adotado até então. Ele, não, foi o dia que eu fui adotado, porque eu já tinha 7 anos. E fui eu e a minha irmã mais nova. E adotaram nós dois. E aí naquele dia eu me senti incrível. Eu senti que alguém olhou pra mim. Nossa, o dia que eu vi isso foi... É uma história que eu guardo, assim, até... Tipo, eu falo, meu Deus, eu tô no lugar certo. Era aqui que eu devia estar e era isso que eu devia estar fazendo. O jovem de hoje, ele quer entender, ele quer perguntar, ele quer questionar, ele quer se aprofundar nas coisas. Nós precisamos estar preparando esses que estão chegando. E afinal de contas, quem é que vai tocar essa casa espírita daqui a pouco?
Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões, você já sabe. Mande um e-mail para mundomaiorreporter@feal.com.br. Se você quiser, sem ansiedade, sem afobação, pode se inscrever no canal da TV Mundo Maior e dar um like nesse vídeo. Assim você também contribui para espalhar a palavra do Consolador Prometido. A gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau!